Sócrates nasceu em Atenas no ano 470 a.C., em tempos de glória democrática. Filho de um escultor e de uma parteira, foi soldado, escultor, senador e, a partir da maturidade, filósofo. Alegando que desde criança ouvia a voz de Deus instigando-o ao ofício da filosofia, Sócrates passou a perambular pelas ruas de Atenas, feito um pregador laico, na missão de ajudar as pessoas a descobrir nelas mesmas o conhecimento que as conduziria à virtude. Sem cobrar dinheiro algum, aberto a quem quisesse ouvi-lo, ricos ou pobres. A pergunta essencial de Sócrates era: o que é a essência do homem? E ele respondia: o homem é a sua alma. Alma como razão, o eu consciente, a consciência intelectual e moral, o que distingue o ser humano de todos os outros seres da natureza. Sócrates e os filósofos sofistas abandonaram a preocupação dos filósofos pré-socráticos em explicar a natureza e se concentraram na problemática do homem. No entanto, contrário aos sofistas, Sócrates se opunha ao relativismo dos seus valores. Os sofistas formavam um grupo à parte de uma espécie de retóricos de aluguel. Valendo-se da arte da argumentação, eles relativizavam a ética e a moral, defendendo o que e a quem quer que fosse, desde que bem remunerados. A eles, Platão chamou de impostores e malabaristas de argumentos. Sócrates não deixou nenhum escrito, e tudo o que se sabe de suas ideias está nos textos militares de Xenofonte, nos textos cômicos de Aristófanes e principalmente nos textos filosóficos de Platão, o seu melhor discípulo. Platão o transformou em protagonista em O Banquete, Apologia de Sócrates, Alcebíades I, Teeteto, Fédon e A República, entre outros. Sócrates acreditava que todos já nascem com o conhecimento e que cabia ao mestre realizar o parto desse conhecimento. Ele entendia que só o conhecimento que vem da alma é capaz de revelar o verdadeiro discernimento do que é justo, bom e certo. Para partejar esse conhecimento, Sócrates aplicava um método dialógico que ele chamou de maiêutica, termo do latim obstetritiaorum, funções da parteira, em clara referência à sua mãe. Ele dizia que assim como sua mãe ajudava a trazer à luz a vida, o filósofo ajuda a trazer à luz a verdade. Basta usar a razão. No começo do diálogo, Sócrates se posicionava como se não soubesse de nada do assunto e dava início ao colóquio com uma pergunta ao seu ouvinte, que a respondia com seu próprio jeito de pensar. O mestre, então, fazia de conta que aceitava o seu ponto de vista. Porém, com um senso de humor que desorientava o interlocutor, a chamada ironia socrática, ele contra-argumentava e buscava convencer o ouvinte da esterilidade e contradições de suas reflexões, levando-o a admitir o seu equívoco e o seu desconhecimento. As perguntas feitas por Sócrates são próprias da chamada dialética socrática, isto é, do exercício de contrapor argumentos contrários. Basicamente, o método dialético apresenta 3 elementos: a tese, a antítese e a síntese. A tese é uma afirmação. A antítese é uma oposição a essa afirmação. Como a própria palavra diz, antitese. E no embate entre tese e antítese surge então o terceiro elemento, a síntese, que é o resultado do raciocínio. Prevalência do intelecto sobre a opinião. O propósito desse rol de perguntas vinha da crença de Sócrates de que só existe uma maneira de conhecer a verdade: conhecendo-se a si mesmo. É famosa a sua frase, conhece-te a ti mesmo, inspirada na inscrição no oráculo de Delfos, centro sagrado de consultas aos deuses gregos. Para Sócrates, só quem conhece a si mesmo é que sabe que não sabe. A grande virtude, segundo ele, é saber que não sabe. Só sei que nada sei, ele afirmava. Quanto mais sabe que não sabe, mais sábio é um homem. E os que pensam que sabem e não sabem que não sabem, seriam, na sua concepção, os mais tolos.
No texto Apologia de Sócrates, Sócrates relata que a pitonisa do oráculo de Delfos teria afirmado ao historiador e seu discípulo Xenofonte que o homem mais sábio de todos era ele, Sócrates. Logo eu, que justamente o que sei é que nada sei, um sábio? Então, Sócrates teria ido procurar políticos, poetas e artífices para provar que ele sim, por seus privilegiados ofícios, certamente seriam mais sábios que ele. Porém, decepcionado com sua arrogância e soberba, Sócrates confessou finalmente entender o que significava ser sábio para Delfos. Sábio é o homem capaz de perceber seus limites e imperfeições, compreender as ilusões das aparências, a efemeridade das paixões e, com a razão, controlar-se. Só assim saberá depurar seu coração e sua alma e agir com justiça e retidão. A crítica àquelas 3 categorias de cidadãos pesquisados por Sócrates resultou em ódio e vingança dos seus desafetos, culminando em sua condenação à morte por envenenamento por cicuta, promulgada por um tribunal. Seus acusadores foram Meleto pelos poetas, Anito pelos artífices e Licon pelos políticos. Eles acusavam Sócrates de 2 crimes: corromper os jovens com suas ideias subversivas e negar a existência dos deuses atenienses. Recusando-se a abrir mão de suas ideias, que o libertariam da condenação abrandada para exílio, Sócrates enfrentou a morte aos 71 anos como um ato de coerência e dignidade. No dia de sua execução, narrado na Apologia de Sócrates, o mestre reuniu os amigos e discípulos e, antes de beber o cálice fatal, despediu-se. Se de fato é como um sono, a morte seria um maravilhoso presente, porquanto todo o tempo se resume a uma única noite. Se, ao contrário, a morte é como uma passagem deste para outro lugar e que lá se encontram todos os mortos, qual o bem que poderia existir, ó juízes, maior do que este? Mas já é hora de irmos. Eu para a morte e vós para viverdes. Quem vai para a melhor sorte? Isso é segredo, exceto para Deus.